Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do 30 e Tantos Cast. Esse episódio particularmente é muito importante pra mim. Você nem sabe disso ainda. Mas como... Segredos? Não é segredo, mas por exemplo, eu tinha a vontade de ir pro YouTube já há muito tempo. E eu tinha um bloqueio. Tem mais de 2 anos que eu tento fazer isso e não colocava esse projeto pra frente. Aí eu marquei a minha sessão com a Poliana, que já a gente vai apresentar. E a Poliana trabalhou a minha mente, conseguiu identificar o porquê que eu não colocava isso pra frente. E aqui estou eu com você. Eita! Você tem noção? Amigo, então eu tenho alguma influência nesse processo também. Tem. A minha mente trabalhou pra você aparecer na minha vida e a gente conseguiu colocar isso pra frente. Exatamente. Criou. Pode até chorar. Poli, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Você faz parte, mesmo sem ainda saber, você faz parte disso aqui, porque você me ajudou a colocar isso aqui pro ar. E eu fico extremamente feliz, né, de poder participar, de colaborar com esse projeto lindo. E muito feliz de ter muito o que a gente falar e colaborar com quem está em casa também, para que eles também sintam que também são capazes, né, de se ressignificar, de se desbloquear e de ser a sua melhor versão. Isso, a gente vai falar sobre reprogramação da mente, não é isso? Conheci a Poliana já em 2019, numa fase de transição de carreira. Eu prestava serviço numa clínica e eu estava querendo alçar voos maiores. E através do Joaquim Ferraz, que é um cabeleireiro muito renomado daqui, que é cliente da Poli há muito tempo, ele chegou para a Tiziana, que ele é paciente da Tiziana, totalmente diferente. A Tiziana percebeu: Joaquim, o que é que tu tem que tá tão diferente? Aí ele falou assim: vou te dizer o que é, um segredo. A minha maga. Aí indicou a Poli. A Tiziana foi, no outro dia eu tava lá. Aí foi justamente... Segunda-feira, olha, amanhã, esse primeiro processo do Anderson foi bem rápido, do Anderson e da Tícia, assim, em pouco tempo, muita coisa mudou, muita coisa andou. Amanhã eu tô lá, tá? Foram 8 sessões. Tu arruma minha vaga. Sim. É muito lindo a gente ver esse processo, viu, Anderson? De que a gente é capaz, né, de ser a nossa melhor versão, de que a gente consegue entender muito de como a nossa mente funciona. Eu gosto muito de trabalhar isso. Naquela época, não sei nem se você lembra, eu te procurei porque eu falei o seguinte: olha, eu tô querendo realmente me tornar empresário, além de ser dentista, só que eu tenho um bloqueio, eu sempre coloco na minha cabeça: será que eu vou ter paciente? Será que eu vou ter um local bacana para atender? E isso você foi trabalhando para poder justamente desbloquear isso de mim. E meses depois, já estava aí alçando voos. Eu entendi que quando a gente... São vários pontos que fazem a gente proporcionar, eu dentro do meu trabalho, proporcionar esse tipo de resultado. Eu entendi que quando você também, Anderson, você, o meu cliente, entende o processo, o porquê você está ali, começa a reconhecer a tua mentalidade que construiu toda aquela realidade que você está vivendo, a clareza, né, a enxergar o próprio bloqueio em si, não só a reprogramação, não só os exercícios que eu faço, mas a pessoa entender dentro do contexto do porquê ela está ali, ajuda muito ela a ter força até mesmo para dizer assim: não, eu tenho esse bloqueio aqui, mas eu vou conseguir superar. É algo que com o tempo eu vou conseguir, como você está aqui hoje, se expondo, estando mais presente nas redes sociais, não quer dizer que não tenham desafios ainda. E a gente tem que entender que dentro desse processo a gente vai se desenvolvendo mais ainda, mas quando a gente tem clareza, e eu acho que quem faz terapia já é uma pessoa assim super corajosa, que está ali para entender as dificuldades, mas saber que também elas podem ser superadas, né? E no seu próprio tempo também, porque uma coisa que eu busco muito é trazer essa mentalidade de que nem tudo tem que ser instantâneo. A gente vive numa sociedade hoje muito instantânea, buscando muito uma produtividade, um resultado instantâneo. Porém, quando a gente para olhar para si, a gente também começa a reconhecer outras coisas dentro da gente. Tem muita gente que, como eu trabalho com esse público da alta performance, que eu considero que é aquela pessoa que não é que ela esteja no pior momento da vida dela, é que ela chega no momento em que ela diz: e agora? Além daqui, como eu vou além, entendeu? São pessoas que querem também mais desafios, não é isso?
Com certeza, como vocês. Quer dizer, além de já ser um profissional bem-sucedido, vocês queriam desenvolver o lado empresarial, que realmente entra muitos outros aspectos envolvidos. Então, até o lidar com pessoas, até essa liderança que também muitas vezes eu ajudo a desenvolver em algumas pessoas que também querem passar por esse processo, fora outros fatores, né? Como barganhar outros valores também, que é preciso que a nossa mente vislumbre aquilo dali na realidade, na prática. Muitas vezes nossos bloqueios em relação a crescer o nosso faturamento, por exemplo, um cliente meu sai do faturamento de 200 mil para 300, 400 e hoje em dia, já uns 2, 3 anos depois, esse meu cliente que chegou lá faturando 200 mil, está faturando 500 mil, aquilo ele teve que internalizar aquela vida faturando aquilo, o preço que tinha que ser pago, que a mente não gerasse essa resistência. Então é preciso que a gente entenda que a nossa mente, ela faz uma perspectiva de futuro. E quando ela vê que o resultado, tipo matemático mesmo, não é saudável dentro da perspectiva, dentro da mentalidade que ela já vivenciou, por exemplo, se eu sou filha de um homem que era muito bem sucedido, mas ele não tinha tido tempo para a família, a probabilidade de eu querer me casar com um homem pobre é muito grande. Polly, como assim? A perspectiva que a minha mente faz do homem com dinheiro é não tem tempo para a esposa e para os filhos. Esse homem eu não quero. Polly, é um padrão? Geralmente sim, porque é uma perspectiva que a mente dela criou, que ela está rejeitando. Ou seja, eu não quero o homem que tem dinheiro, porque o homem que tem dinheiro não vai ter tempo para mim e para meus filhos. E aí acontece que ela não entende essa dinâmica do medo, que é o que a mente da gente faz, ela faz a perspectiva, bota medo e faz você não ir para aquele lugar ali. A pessoa diz, não, mas isso não é verdade, não, eu quero o homem que tem dinheiro. Eu disse, não, porque aquela realidade que a criança viveu formatou um entendimento. Qual foi o entendimento? Esse daqui, que se torna uma crença, que é o que eu trabalho. Então, assim, por isso que eu tô falando que a tua mente tem um modus operandi. Quando a gente descobre o porquê ela está fazendo você ter aquela sensação, você vai desbloqueando tudo. E aí já mostra o quão complexo é a mente da gente, né? Muito, porque existe uma diferença entre o meu consciente e o meu subconsciente. Polly, qual é a grande diferença? A diferença é que o nosso consciente ele é muito racional. Ele é muito mais do dia a dia, dessas dinâmicas aqui do que visualmente, sensorialmente eu estou me conectando. E a mente subconsciente, ela é mais baseada nos conceitos. Eu sempre falo que é como se fossem os nossos aplicativos ou os filtros que a gente foi criando ao longo da vida. Então, entender o subconsciente é entender as nossas atitudes. Polly, qual é a diferença? Ó, a pessoa chega assim, Polly, eu quero muito passar nesse concurso, quero muito passar nessa prova, eu quero muito terminar esse mestrado, eu quero muito... Ela disse que quer, só que eu não consigo me concentrar, não consigo estudar, estou procrastinando muito aquilo dali. Aí eu falo assim, olha, primeiro de tudo, você tem que entender que você não quer. Porque a sua atitude não é coerente com a sua fala. Então, o teu subconsciente diz, aquilo dali não é legal. Aonde a gente vai chegar passando nessa prova, não é legal. Por quê? Já ajudei inúmeras pessoas a passar na OAB. Porque a pessoa tá lá 3, 4 anos empacada e não passa. Quando ela chega na terapia, ela entende que ela não se sente pronta ainda para chegar naquela fase da responsabilidade, da maturidade, que ela ainda está procrastinando porque a mente dela vê um perigo naquilo dali. Não sei se eu dou conta. E aí ela procrastina, não estuda, não se concentra e se sabota. Quando ela começa a entender e eu começo a trabalhar, que ela dá conta, que as responsabilidades também vão ser superadas e tal, ela vai lá e passa, porque ela perdeu o medo. Já ajudei gente a passar na OAB, que tinha outros sonhos e achava que se passasse na OAB ia ter que advogar. E aí a mente dela não deixava ela passar. A mulher estava há 5 anos. Porque na verdade ela não queria advogar. E a mente dela diz, não, isso daí me ajuda em nada, reprova, que isso aí não é bom pra mim. Aí eu fui, fiz a reprogramação, mostrei pra mente dela que ela tinha alternativas, que ela poderia passar e ainda ter opções. Aí ela passou. Aí a pessoa liga pra mim assim, Paulo, tu não vai acreditar. Passei, deu tudo certo. E esses feedbacks
é o que eu digo assim, se eu não acreditasse no que eu faço hoje, eu tinha que acreditar, porque os resultados chegam. E eu sempre falo isso, olha, faça a terapia e depois vai pagando pra ver, porque aqui é questão de resultado. Se mudou dentro, se mudou aqui, vai mudar o resultado. Porque a nossa mente, ela conecta ou desconecta de acordo com como eu falei. Se eu tô ficando com sono na hora que eu vou ler um livro, é porque a minha mente não quer que eu adquira aquela informação. Mas, Paulo, como assim? Tudo é tão lindo. É porque a gente parte de uma perspectiva, gente, de que tudo é maravilhoso. Que o dinheiro é bom, que amar é bom, que tudo é bom. Só que não existe esse precedente na nossa mente. Se eu era criança, via a minha mãe ser super maltratada pelo meu pai, porque amava ele, e ele humilhava ela e brigava com ela, amar é o quê? A pior coisa do mundo. Entendeu? Tipo assim, a gente sempre acha que existe uma instalação, uma coisa na nossa mente do modo geral. Ai, amor é carinho, amor é isso, amor é aquilo. Só que não. A nossa mente, ela faz uma leitura do que a gente vivenciou, do que a gente presenciou, e aí ela guarda o entendimento sobre aquilo dali. Então, quando eu começo a mostrar para a pessoa assim, qual foi a conexão que você teve com esse assunto na sua infância, ela começa a ver que realmente é coerente com o que ela está fugindo hoje, ela começa a entender o porquê ela tem aquele comportamento ali. E aí tudo já começa a se desfazer, porque é como se acendesse uma luz. Aproveitando que você está falando, eu já tinha aberto a clínica e eu tinha já muito desde o começo a vontade de ter esse podcast. E eu sempre pensava, poxa, a clínica tá tão bacana, pode ser na clínica, não precisaria nem de uma estrutura maior, uma estrutura diferente. Por que não dá certo? Aí fui na Poliana. Foi diagnosticado nos exercícios que ela faz, nas terapias que ela faz, que eu tinha a preocupação da opinião do outro, dos outros colegas dentistas. O que será que vão falar? Porque ele vai ter um canal no YouTube e ninguém tem. O que será que vão falar a respeito de como ele fala, de como ele se comporta? E a partir daí que ela identificou isso, ela foi tirando. Aqui estamos. Perde o medo, porque era assim, a tua mente olhava para aquele lugar ali e dizia, não, aquele lugar ali não é bom para mim, não. É desconfortável, eu já me vejo desconfortável. Quando você vai criando essa perspectiva e com exercícios, né, eu sempre falo assim, gente, hoje em dia a mente já foi super, mega estudada. Então, a gente já tem como entender muita coisa da nossa mente. Já tem muitos estudos, já tem muitas pesquisas. Não, a gente não vai inventar. A gente só vai acessar aquela tecnologia. Então, tem muitos exercícios hoje. E eu até falo, Anderson, que se você começar a questionar a sua mente, você já vai conseguir sair muito. Essa é uma super dica. Polly, existe o pensamento positivo? Eu digo não. Pior coisa que uma pessoa pode fazer na vida é ficar com o negócio do pensamento positivo. Porque eu digo que o pensamento positivo forçado, obviamente, é empurrar para baixo do tapete. Por exemplo, eu tô aqui com medo. Não, mas vai dar tudo certo. Não, mas eu não sei se vai dar certo. Não, mas eu tenho que pensar positivo, vai dar tudo certo. Sabe o que ela tá fazendo? Ela não tá querendo olhar para a questão. E eu digo o quê? Eu digo assim, por que eu tô pensando que isso aqui não vai dar certo? E se isso aqui desse certo, o que ia acontecer? Então, uma dica muito importante que eu dou é, pense assim, o que de pior poderia acontecer se eu estivesse fazendo isso daqui? O que de pior poderia acontecer se eu tivesse um canal no YouTube fazendo sucesso? Ai, as pessoas iriam me criticar, eu iria ganhar visibilidade. Ou também, eu poderia questionar se realmente eu quero continuar na minha profissão, que é uma coisa que acontece muito no consultório, que quando as pessoas começam a fazer coisas que talvez não seja tanto específico da área, principalmente de formação delas, elas começam a pensar que aquilo tipo vai concorrer, ou que ela vai se desconectar daquilo dali. Por exemplo, uma cliente minha médica que começa a ter outras habilidades, ela começa a questionar se aquilo dali realmente é coerente com a carreira dela, porque a gente tem que entender que a gente carrega, assim, muitos preconceitos dentro da gente. Então, quando a gente questiona, é onde está a chave da resposta, porque a nossa mente, ela responde tudo que a gente questiona. Quem nunca pensou assim, não sei onde é que tá a coisa tal, e aí foi fazer outras coisas, e de repente estava lá, e veio aquele, deixei lá não sei onde, porque a tua mente trouxe a resposta. Tu acha que é a mente ou é seu coração, seu desejo real?
O nosso coração, ele é considerado, na visão da neurociência, um mecanismo de potencialização dos nossos sentimentos. Então, quando a gente fala coração, a gente está falando do meu lado sentimental. E o lado sentimental, ele só é acessado de acordo com a perspectiva do campo mental. Ou seja, primeiro eu tenho um entendimento, depois eu tenho um sentimento. Então, se você pensar assim, por que alguém tem medo de um palhaço e alguém ama palhaço? Eu vou pro conceito que cada um carrega, que é mental. Então, o sentimento depende do campo mental. Então, nunca tu vai conseguir interagir sentimentalmente ou mudar a tua interação sentimental sem mudar a perspectiva, que é o conceito que tu carrega dentro de ti. E, para ser mais específica ainda em relação à nossa mente, são duas coisas completamente diferentes. O subconsciente, ele tá completamente, 100% conectado com o nosso fisiológico. E o consciente, ele é um pouco mais inacessível. O que é que isso quer dizer, Paulo? Quer dizer que se eu sinto algo conscientemente, eu demoro mais para interagir no meu corpo. Porém, se eu sinto algo inconscientemente, é instantâneo eu sentir aquilo no meu corpo. Ou seja, tu pode estar passando mal sem saber por que tu está passando mal, porque tua mente está sinalizando pro teu corpo que está com medo de alguma coisa e tu conscientemente nem sabendo do que é esse medo. Por exemplo, já tratei pessoas com crise de ansiedade e eu tenho uma cliente médica muito interessante que ela chegou lá, as pessoas indicavam ela ir para mim, eu acho que ela estava um pouco resistente, né? Ela fazia uma terapia mais tradicional, mas aí uma hora ela disse que não aguentava mais essas crises de ansiedade e foi lá em mim. E aí eu fui investigando e trabalhando e consegui descobrir que ela estava tendo crise de ansiedade porque estava apaixonada. A pessoa diz assim, Paulo, como assim? Olha, ela é uma pessoa que já teve outros relacionamentos? Sim, mas ela nunca tinha acessado essa sensação de paixão. Então, o corpo dela estava sintonizando num medo. E dizia assim, mulher, se afasta disso daí, que isso daí não é legal. Conflito, né? Isso aí não é legal. E a pessoa passa mal mas, Paulo, como assim eu tô com medo de amar? Como foi a história do amor da sua mãe? Péssimo. Como foi a história do amor da sua avó? Péssima. Então, aquele dali não é, isso aqui tá dando errado, eu tenho que fugir disso daqui. E o meu cérebro, né, o sistema límbico, ele só é acessado quando eu preciso me proteger. Então, ela querendo se proteger, começa a passar mal, porque é para entender. Ora, imagina tu no meio de um estádio e tem um touro na tua frente. Teu sistema límbico vai ativar um medo para tu correr daquilo. Então, tu vai sentir teu coração acelerar, tua mão gelar, tu vai saber que tem perigo, né? A mesma coisa pode acontecer para diversas outras coisas. Você pode estar com medo de dar errado, você pode estar com medo do amor. Já teve um cliente meu que ele passava mal, né? Ele tinha crise de ansiedade quando ele estava fazendo algo para o chefe dele, simplesmente porque um dia, quando ele tinha 5 anos de idade, o pai dele deu uma surra nele porque ele pediu para ele fazer uma coisa e ele não fez do jeito que ele queria. Então, a nossa mente, ela está o tempo inteiro mostrando que onde tem perigo. E muitas vezes a gente esquece, né, de forma assim, por conta do tempo mesmo, e só vai relembrar quando você faz os exercícios. É incrível, né? Muita gente... Eu sou hipnóloga e sou Master Practitioner em PNL, que são 2 dos principais recursos que eu utilizo. Sou o Theta Healing, que também é uma troca de crenças que também foi desenvolvido nos Estados Unidos. Na verdade, todas essas técnicas que eu trabalho foram desenvolvidas no exterior, a gente tem algumas formações aqui no Brasil, mas a nível de formação, eu não tenho essas formações academicamente, porque teria que estar no exterior. No Brasil, a gente está implementando agora. Inclusive, já tem algumas formações que estão implementando, mas isso é só lá dentro, porque eu gosto muito de falar dessa questão do como a gente entendeu por que aquilo dali acontece. Então, quando eu entendo como a mente funciona, eu entendo por que ela esconde aquilo dali. Paulo, por que a minha mente esconde essas informações? Primeiro, porque é muita informação. É um HD superlotado. Imagina tu ficar com todas as abas de informações abertas e tu tá aqui conversando comigo agora e ficar lembrando que quando tu tinha 4 anos tu comeu um bolo e se engasgou.
É muita informação, então a nossa mente é ultra inteligente. Ela coloca em modo off essas informações. Ela arquiva. Ela arquiva. Então elas estão lá, mas elas não estão acessíveis. E aí, quando eu faço o exercício de relaxamento, faz com que tu saia um pouco do racional, que é o consciente, e consiga entrar um pouco nesse arquivo ali e encontrar. Quando a gente encontra esse arquivo, já dá uma sensação assim, isso aqui, ok, entendi, sabe? E aí tudo vai se desencilhando a partir daquele momento. As pessoas saem muitas vezes da sessão assim, mulher, eu nunca iria imaginar, é muito comum eu ouvir esse termo, nunca iria imaginar que era isso. Por quê? Porque é um entendimento, como eu falei, você passou por uma cena, a partir daquela cena ali, porque a nossa mente é visual, auditiva e sensorial, né, sinestésica. Então, a nossa mente funciona assim. Ela precisa da imagem, ela precisa da cena. Muitos dos exercícios, tanto da hipnose como da PNL, utilizam a imaginação. Inclusive para cocriar, não é isso? Imaginação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você pega assim um paciente, ele identificou um problema que ele quer tratar. Quantas sessões, mais ou menos assim, para conseguir, de fato, aquela pessoa ter uma consciência ao ponto de ter um resultado? Depende muito do nível de cada pessoa, de clareza que ela já tem, de entendimento, autoconhecimento. Depende muito do quanto ela é influenciável ou não. Como assim, Paulo? Influenciável? Sim. As pessoas, olha, eu sempre comparo muito um tratamento terapêutico ou de reprogramação mental com uma introdução de medicação. Você pode passar uma medicação para uma pessoa, o médico pode passar e dizer assim, vamos observar como seu organismo vai interagir. E algumas pessoas têm uma ótima adaptação e outras têm até uma rejeição. E aí é onde entra o campo mental. Algumas pessoas têm uma facilidade muito grande. Eu sempre falo assim, olha, você tem que se respeitar. Tem pessoas que são muito Maria vai com as outras. Ela rapidamente, uma amiga dela diz uma coisa, ela já tá. Aí ela vai para uma terapia dessa, ela vai ter mais resultado do que uma pessoa mais teimosa, mais resistente? Sim. E eu falo isso para meus clientes, eu digo, olha, não tem mágica, terapia não é mágica, não tem receita, não tem nada, é uma coisa assim, semente com terreno. Eu tô botando na semente, o terreno eu não conheço, então a gente vai conhecendo na prática, mas resultados, já aconteceu, pessoa com 4 sessões ter o resultado que ela queria. Já aconteceu. Mas essa, tipo assim, é muito pouco, sessão, porque uma semana? seria uma semana ou um mês, ou se ela for quinzenalmente, vamos dizer assim, que eu indico também, às vezes, a pessoa ficar num processo mais lento, porque assim, é muita coisa para você lidar. Nem sempre a gente tem que ter sede demais no processo de ressignificação, porque às vezes a gente tem que digerir algumas coisas. Tem sessões que são bem profundas, né? E tem muitas dores dentro da gente que a gente não quer lembrar, que a gente não quer ver. Eu lembro, inclusive, quando eu fui a primeira vez para você até comentou assim, Anderson, como a gente desenvolve o autoconhecimento de cada pessoa, não é que você se torna egoísta, mas você passa a se colocar sempre em primeiro lugar. Você deixa de querer agradar o outro para se agradar primeiro. Então, às vezes, quando um casal, está casado, ou um namoro, muitas vezes é interessante que se alinhe porque você vai mudar o seu comportamento. Porque você passa a ver primeiro você, a se amar, para depois você querer agradar alguém, entendeu? E é uma mudança muito rápida. De uma sessão para outra você nota assim. Tanto é que depois que eu me tornei paciente da Poliana, eu indico vários pacientes meus que me dão abertura de falar alguma situação que eles estão passando, que eu noto que é uma crença, eu digo, vá para a Poliana que resolve. Eu tenho muitos clientes a maioria dos meus clientes são muita indicação, porque quando a pessoa já passou pela experiência e vê que é real, que é verídica, porque eu falo muito assim, olha, muita gente, eu falo assim, gente, não é tão fácil você explicar o que é vivenciar isso, porque falar de sentimentos, eu sei que a comunidade científica e muitas vezes aquelas pessoas, e eu já fui muito essa pessoa do São Tomé, né, pagar pra ver e tal, de ser muito cética nas coisas, eu também já fui essa pessoa de ser cética. Só que aquela história, como eu falei, ou você vivencia e se dá um prazo para dizer assim, tá, eu vou fazer aqui. Eu já fiz um desafio com um cliente meu, um senhor, que a mulher dele era minha cliente, ela mudou muito, e ele tinha uns 14, 15 anos de casamento, e ele ficou assim,
indagando, como assim essa mulher mudou tanto? E aí ele quis me conhecer. Aí ele chegou lá, olha, eu vim para ver se isso aqui dá certo. Eu falei, olha, é assim, venha 4 sessões. É o mínimo. Porque assim, se você for 4 vezes em um lugar, eu digo assim, se você for 2 vezes no endereço e eu pedir para tu ir a terceira sem o endereço anotado no papel, às vezes tu não vai conseguir chegar lá. Então fala assim, venha umas 4 vezes para você sentir. Se você vier 4 sessões, você disser que não mudou nada, que não sentiu nada, eu até devolvo seu dinheiro de volta. Aí, esse caso foi muito interessante. Ele foi 4 semanas seguidas. Aí a mulher dele me mandava recado dizendo assim, mulher, o povo aqui dá a impressão perguntando o que está acontecendo com o homem, porque já mudou o financeiro, já implementou um monte de coisa aqui. E aí, era época de final do ano. Todo ano ele trocava de carro. Todo ano, final de ano, ele trocava de carro. Há 10 anos era o mesmo carro. Todo ano ele trocava de carro. Há 10 anos ele só pegava o carro do ano. Ele trocou de carro. Escolheu outro carro. Outro modelo. Outro modelo. Foi em outras concessionárias. Aí todo mundo da família, os tios, os parentes diziam assim, mulher, o que está acontecendo com esse homem? Porque imagina tu ter um padrão de 10 anos, tu trocar de carro pelo mesmo carro, só que o carro do ano. De repente ele disse assim, não sei. Me deu uma vontade de conhecer outras concessionárias e olhar outras picapes e trocou de carro. Então assim, em 4 sessões, ele conseguiu acessar o quê? Provavelmente uma sensação melhor, uma autoconfiança, uma vontade de viver coisas novas, o que já é muito bom. Não dá para reprogramar uma vida inteira, porque imagina aí, 50, 60 anos de história e você em 4 sessões querer ser outra pessoa. Eu sempre digo, gente, tem que ter compatibilidade. Sim. Você tem 30 anos, você começa a terapia em 3 meses, você vai ter tratado ali, sei lá, sua infância. É porque realmente é isso, é repassar muito da nossa história e tal, mas entender como a mente funciona é incrível. O caso dele, assim, é um caso que a família inteira ficou impactada, e a família inteira hoje em dia é minha cliente, é tio, é primo, que vão lá porque dizem, não, porque meu tio foi, assim, impactante a mudança na vida dele. Mas é como você vê, é uma coisa, assim, que flui. A pessoa vai mesmo se percebendo e vai mudando. Essa questão, o Anderson até já me perguntou sobre fobia, né, Anderson? Fobia sempre foi um significado que a mente deu para aquilo dali. Principalmente, eu te indiquei uma paciente que tinha muito medo de avião. E ela falou assim, Anderson, com 1 ou 2 sessões eu já estou viajando. Eu consigo viajar sem passar mal e sem tomar remédio. Sim, eu tenho muitos casos de medo de avião, muitos que eu já curei. Como você faz para acessar a origem desse medo? É um recurso de hipnose, né? De relaxamento, e as pessoas têm muito medo da hipnose, porque elas acham que vão sair do consciente, só que não é isso que acontece. Você não sai do seu racional, do seu consciente, mas você relaxa um pouco para olhar para o que a tua mente está te dizendo. Então, assim, tem um caso específico de uma pessoa que tinha medo de avião, e ela falou, Paulo, eu não entendo porque eu tenho medo. Nunca aconteceu nada comigo, nunca aconteceu nada com ninguém na minha família, mas toda vida que eu entro no avião parece que eu vou morrer. E aí ela deita lá no meu espaço lá, e eu, tá, então relaxa, vamos ver o que a tua mente diz. E aí ela lembrou, acessou uma imagem de uma memória que ela tinha 9 anos e assistia um filme de terror. E nesse filme de terror, todo mundo caía do avião, o avião caía numa ilha e eles tinham que comer carne humana. E olha só que interessante, essa mente guardou informação, se esse avião cair, eu vou ter que comer carne humana. E eu não quero isso, então assim, não quero andar de avião. E a gente pensa assim, mas essa informação estava lá? Estava, de quando ela era criança. Então, assim, ela tinha uma imagem, ela tinha uma cena e ela tinha um medo. Que é como eu falei, é como a mente funciona. Perspectiva da PNLE. Em algum momento eu guardei essa cena dentro de mim e agora ela está ali operando como um medo. Mas quando eu vou lá e digo para ela, aí como é a ressignificação, Polly? Muitas vezes eu crio uma nova imagem e sobreponho aquela dali. Eu crio uma imagem nova, eu converso com aquela cena ali, eu ressignifico a cena. É como se eu estivesse sendo uma diretora de um filme. Agora, deixa eu te perguntar, essa história desse filme aí, eu me identifiquei porque eu assisti esse filme, é baseado em fatos reais.
Só que isso, por exemplo, eu adoro esse filme. E não impactou negativamente em mim, criança, quando vi. Mas nessa tua paciente, sim. Sim, é uma perspectiva. Por isso que eu falo. A história de cada pessoa é única. Por isso, Anderson, que eu trabalho muito no individual. E a minha metodologia, ela é muito específica. Porque cada pessoa teve uma perspectiva diferente da situação que ela viveu. Então, se você tem 5 filhos sendo criados pelas mesmas pessoas e ambos viveram as mesmas situações, cada um pode ter tido visões e sensações completamente diferentes uma da outra, e ter criado traumas diferentes, e ter criado personalidade diferente, ter criado medos diferentes. Então não adianta a gente querer tratar muito no coletivo, porque é muito pessoal mesmo essa coisa da mente, entendeu? Não, sabe o que eu tava assim pensando? Mas acho que não tem nenhuma resposta certa para isso. Que a gente, como pai e mãe, como que pode trabalhar essa criança desde o início da vida dela para se tornar um adulto aberto e com o mínimo, se é possível, né, de crenças limitantes? Olha, tem uma coisa muito importante. Eu sempre falo assim, uma premissa principal, não trate a criança como criança. Como assim, Paulo? Entenda como uma mente, como um cérebro. Respeite ela como alguém total capaz de entendimento. Porque você vai parar de colocar medo nela, você vai parar de achar que ela não está entendendo. Então, assim, primeiro de tudo, é enxergar que ali é um ser humano. Por quê, Paulo? Porque muitas vezes a gente atrapalha o processo de aprendizado da criança querendo ensinar por etapas. Por exemplo, vou dizer assim, eu não posso deixar a minha filha escolher a roupa dela porque ela não tem capacidade de escolher a roupa dela. Eu estou ensinando ela a não ter poder de escolha. Quando na vida adulta ela for mulher submissa e só comer o que o marido decidir que ela vai comer, tu vai achar que ensinou errado. Porque, na verdade, tu tinha que ter ensinado ela a ter pequenas escolhas lá na infância. Respeitar ela como ser humano e dizer, filha, olha, a mamãe vai lhe dar aqui 2 opções. Dessas 2 aqui, qual é a que você quer vestir hoje? Então, ela começa a entender que ela tem poder de escolha dentro da segurança que você proporcionou para ela. Então, a mente da criança, ela vai aprender de acordo com o vivencial dela. E eu sempre falo assim, seja a pessoa que você quer que seu filho seja, não fale como você quer que ele seja. Então, a minha mãe não se cuida, eu vou aprender a não me cuidar, porque eu vejo que na vida aqui, ó, a gente tem que se doar muito pelos outros, a gente tem que fazer muito. Então, assim, ensinar é ser. Não existe muita receita. Ai, Paulo, mas eu não posso fazer com que essa criança se potencialize? Sim, eu fui muito potencializada pelos meus pais. Meus pais deixavam a gente fazer tudo que a gente queria e abandonar quando queria. Eu fiz aula de tudo enquanto no mundo, mas no dia que eu não queria mais, a minha mãe, pois tá bom, não vai mais pro teu balé? Vou não. Tu quer fazer o que agora? Não, agora eu quero ir pra natação. E a minha mãe deixava. Então, assim, essa questão da gente ser muito flexível com a criança faz com que ela se sinta muito respeitada, muito vista, e vai fazer com que ela seja esse ser humano que você quer. Então, olhe para a criança como você olharia para você hoje adulto. Inclusive, isso é até uma curiosidade, porque ontem eu estava mexendo no Instagram e por um acaso apareceu um vídeo justamente de um corte de uma entrevista de uma psicóloga falando a respeito da cosquinha, de cócegas na criança. Não é para se fazer. Porque a criança, muitas vezes, quando ela está ali rindo, ou até o ponto de começar a se incomodar com essa brincadeira, ela está dando um alerta e o cérebro dela entende, a mente entende que aquilo ali está sendo uma invasão do corpo dela. O que pode levar uma criança a achar que invadir o corpo é algo normal e de repente passa até por um processo de abuso e fica calada porque acha que é normal. Por quê? Porque inocentemente algum adulto já fez ali uma cócega de brincadeira que para a criança é um estímulo já que incomoda. Essa questão do limite que a gente fala muito é porque é uma premissa primordial para a gente que trabalha com o ser humano sobre o respeito, né? A gente não é respeitado, não aprende a respeitar e as crianças não são respeitadas. Então, como eu falei, a gente olhando para trás e principalmente para a minha época de criação já foi um pouquinho melhor, mas nossos pais, a criança não tem querer, a criança não tem fala, a criança só faz o que os outros mandam. Então, esse adulto já é um adulto contido, já é um adulto que não foi respeitado. Então, como que essa pessoa vai ter uma super autoestima? Como que essa pessoa vai acreditar nela se ela não teve isso antes na infância? Então, assim, ensinar as crianças a serem pessoas fortes e pessoas bem resolvidas é deixar a criança ser forte e bem resolvida. Mas você quer, eu falo muito isso porque às vezes já atendi mães levando adolescentes para passar no vestibular, né?
São casos mais específicos e adolescentes que estão dando problema nos estudos. Aí eu falo assim, olha, aqui é uma limitação da mente, só que se você ensinou a criança a vida inteira só fazer o que você queria e ser muito obediente, muito certinha, ela não vai conseguir ter a iniciativa que você quer que ela tenha na vida, nem mesmo de escolher no que é que ela vai se formar, porque ela não teve pequenas escolhas, ela não teve pequenos atos de coragem, entendeu? Então, quando o pai e a mãe tratam a criança dessa forma e respeita e olha para ela como uma pessoa, como se fosse um mini adulto, ela já tem uma perspectiva. Não posso obrigar meu filho a dar um beijo na tia se ela não tá com vontade de dar agora. Só que isso é uma coisa que a gente está começando agora, é uma estrutura de muita novidade, porque todo mundo quer que a criança seja refém dos adultos e por ela ser pequena, ela obedeça a gente. E isso impacta na sociedade, né? Porque, por exemplo, há alguns anos, a filha biológica da Angelina Jolie, ela se vestia como menino, digamos assim. Ela gostava de ter o corte de cabelo masculino, vestir roupas masculinas, e a Angelina Jolie e o Brad Pitt sempre deixaram isso aí, na mídia deu pra ver que eles deixavam ela bem à vontade. Aí gera um monte de discussão na sociedade. Poxa, é tão pequena, por que fazem isso? Por que não obrigam ela a usar roupa feminina e tudo mais? Passaram-se anos, a menina surge belíssima, usando vestido do jeito que ela quer. Ela não foi reprimida. E a gente não entende que a criança pode ter fases também, entendeu? Só que, como eu falei, quando a gente olha muito para a fragilidade, quando a gente olha muito para a criança indefesa, a gente não consegue respeitar ela. Isso também é um link muito bom para os relacionamentos amorosos. Quando a mulher considera o marido dela uma criança, ela se preocupa muito em não deixar ele tomar a rédea de algumas coisas. Então o casal já fica se vendo diferente. Ah, a pessoa, como assim, Paulo? Sim, você está vendo seu marido como criança. Por quê? Porque você toma decisões por ele, você resolve por ele. Muitas vezes você não dá espaço para ele tomar decisões porque você já tem medo das decisões dele não ser adequadas para você. Então você não confia, então você já vê ele como alguém infantil. Aí a pessoa começa a perceber que ser adulto e ser criança é muito mais uma perspectiva de vida, de como eu me porto na vida, do que uma questão de tamanho, ou de maturidade, ou de idade. Essa questão da criança também é um assunto muito interessante. Já tô aqui querendo até outro episódio pra gente falar sobre isso. Porque a gente às vezes está na infantilidade emocional. Paulo, o que é isso? São as nossas dependências. Às vezes eu vivi uma infância onde lá na infância eu não me senti vista, não me senti amada, não me senti validada. Principalmente, gente, porque é muito comum, acho que todo mundo já passou aquele comparativo com o primo ou com o amiguinho, que porque teu primo, ele tira notas ótimas no colégio, porque tua irmã, ela é a melhor no colégio, você não é, e a sua irmã canta e dança e não sei o quê. Então isso faz com que a pessoa sinta uma necessidade, essa necessidade coloca ela nesse estágio infantil e ela às vezes passa a vida inteira esperando que os outros deem para ela aquilo que ela não recebeu ainda. Então ela não consegue chegar na fase adulta porque o emocional dela tá esperando suprir as carências emocionais da infância. Geralmente essas pessoas têm muito conflito financeiro porque a falta de dinheiro faz alguém ter que me ajudar, alguém ter que me suprir. Geralmente essa questão da infantilidade faz eu ter uma alimentação mais infantil, eu gostar muito de hambúrguer, de pizza, assim, eu sou uma pessoa de 40 anos, mas eu adoro uma pizza hambúrguer. Provavelmente essa pessoa ainda está nesse emocional infantilizado. E aí tem vários outros aspectos. São pessoas que geralmente têm trabalhos muito lúdicos, de menor responsabilidade. E aí você sabe que tem muitas categorias que o que eles mais usam é o lúdico, é a brincadeira. Mas eu não diria brincadeira. Por exemplo, algo que utiliza muito a criatividade, ele acessa mais o infantil do que o adulto. E a responsabilidade é muito menor, porque é muito criativo. Então não é como você ser um médico, não é como você ser um dentista que você tá ali no dia a dia lidando com uma coisa de muita responsabilidade. Então são categorias que elas já escolhem porque elas já estão nessa perspectiva de vou fazer isso aqui, vai ficar lindo. E aí todo mundo vai amar. E a criança gosta de receber o elogio. Olha aqui, mamãe, o quadro que eu pintei ficou lindo. E todo mundo, Então é muito interessante a gente entender que tem muita coisa da nossa mente que se a gente for olhar tem um porquê. Essa é a coisa que eu mais amo dizer.
Tudo que você vive tem um porquê. Você pode até não entender ainda, mas que tem um porquê por trás, tem. Porque esse é o poder do subconsciente. É ele moldar a tua realidade, teus comportamentos, sem você perceber. Mas que tem um porquê você tá tendo aquele comportamento ali, tem. Pô, olha, agora uma curiosidade, tá muito em alta, né? A gente abre o celular, já vem ali a tal da lei da atração. Então, como que é a reprogramação da mente com a lei da atração? A lei da atração, ela acontece o tempo inteiro, porque é uma das leis da física. Para conectar com as coisas, você tem que estar na mesma frequência. O que é que isso significa, Paulo? Significa que a física quântica provou que tudo emite uma energia. Ou seja, a menor partícula de cada coisa, seja dessa cadeira, seja dessa lâmpada ou de nós, ela tem uma vibração. Ela tem uma energia. Quando a gente usa esse termo energia, é porque é mais fácil da gente entender que, como uma lâmpada, para ela acender, ela tem que ter duas polaridades. A vida toda está conectada com essa mesma fórmula física-química, duas polaridades. Para eu sintonizar e para eu fazer a lei da atração acontecer, é uma série de coisas, mas primeiro de tudo eu entrar em sintonia com aquilo dali. Às vezes a pessoa diz, eu quero viver assim, assim, assim. Uma realidade que ela não vive hoje. O que é que vai acontecer para ela sintonizar naquilo dali? Se ela está feliz hoje com o que ela já vive, e aquilo dali é uma coisa que vai fazer ela mais feliz, é muito fácil daquilo dali acontecer, dela co-criar aquela situação. Agora sim, eu tô infeliz hoje, eu tô triste, mas eu queria muito que tal coisa acontecesse para eu ficar feliz, não tem compatibilidade energética. São duas pessoas em estado completamente diferente. Então, o que eu sempre falo sobre você entrar em sintonia com seus sonhos é: quem seria a Poliana que estaria entrando na casa dos meus sonhos? Como ela seria, o que ela sentiria, como ela se sentiria? Mulher, se eu tivesse a casa dos meus sonhos, eu iria me sentir muito bem, muito poderosa, que conquistei tudo que eu queria. Então, eu tenho que percorrer o caminho emocional para ser aquela Poli, para ela viver aquela realidade. Então, a lei da atração não é mentalizar, no sentido só de visualizar, é ser a pessoa que conecta com aquilo. Independente de ser uma situação, ou de ser uma concretização de um sonho, qualquer coisa. É pra sua energia do agora atrair o que você tá querendo no futuro. Levar você até lá, tipo, criar esse link, entendeu? E pra gente realmente ser um co-criador consciente, porque na verdade todos nós estamos co-criando o tempo inteiro. A gente acha que a gente só atrai coisa boa. Não, só mentaliza coisa boa. E quando acontece uma coisa ruim na nossa vida, a gente, não, mas isso aqui é culpa do fulano, ó. Me lascou todinho, eu tô aqui passando por isso, mas não é culpa minha. Não, ali também é uma cocriação minha e também foi uma coisa que eu atraí. Aí a pessoa pergunta assim, Paulo, como foi que eu atraí bater meu carro? A gente vai entender. Você bateu aonde? Você bateu na traseira do outro, o outro bateu na sua traseira, aí você vai entender esse contexto. Por exemplo, realmente tem um cliente meu que um dia ele chegou assim, Paulo, tá com 3 semanas que alguém bate na traseira do meu carro. Aí eu falei, e como é que tu se sente? Eu me sinto incomodada, é como se eu estivesse atrapalhando alguém e eu tô sempre ali na frente dessa pessoa. Aí eu, pois é. Então observe esse sentimento. Provavelmente na sua vida você está se sentindo assim. Quem é que tu tá atrapalhando ele? Meu Deus, só tu perguntar isso, eu já sei quem é. Minha mulher quer fazer um mestrado e faz dia que eu digo pra ela não fazer, que não vai dar certo, não sei o quê. E aí ele entendeu que esse sentimento já estava na vida dele, ele só concretizou. Ou seja, estou impedindo alguém, estou me sentindo como se eu estivesse na frente, atrapalhando. Tudo que acontece na nossa vida tem um sentimento conectado, entendeu? Tem um sentimento meu que faz com que eu passe pelaquela situação. Outro dia eu fui tomar café da manhã com uma pessoa e ele fez um pedido. E quando os nossos pedidos chegaram, o dele estava errado e o meu estava certo. Aí ele olhou e falou, moça, eu não pedi isso, eu pedi tal coisa. Ela, mas foi lançado isso daqui. Ele pediu crepioca, ela trouxe tapioca. Aí eu falei assim, olha, isso daí é uma cocriação sua. A pessoa, meu Deus do céu, como assim? O meu pedido vinha errado, é uma cocriação minha? Eu disse, sim. Provavelmente você tem uma crença de que as pessoas não te compreendem, de que as pessoas não te escutam direito.
E esse sentimento faz você passar constantemente por situações onde você se sente da mesma forma. Elas só são materializações de um sentimento que você vive o tempo inteiro. Pode ser que ele tenha esse sentimento em relação à mãe dele, em relação ao pai dele, e quando ele sai na rua, ele revive aquilo de novo. Então ele está atraindo esse tipo de situação, porque é o que ele acredita, é o que ele vive. Ai, ninguém me ouve, ninguém me escuta, minha mãe não me ouve, minha mulher não me ouve. E aí ele vai, faz um pedido para um atendente, uma pessoa aleatória, e ela não ouve, não escuta ele, e isso se concretiza, entendeu? Isso é engraçado que uma vez aqui no restaurante aqui embaixo, tava uma mesa assim de umas 8 pessoas. E teve uma pessoa na mesa que fala assim, toda vida que eu venho aqui, o meu pedido vem errado ou demora a vir. Aí chegou a comida de todo mundo e a dessa pessoa chegou por último. Porque todo mundo pediu uma comida assim, que era teoricamente mais fácil de preparar, saía mais rápido, uma salada, um peixe, e essa pessoa pediu carne que demorou mais. E já era o pensamento dela, né? Porque ela fala assim, toda vida que eu costumo vir aqui, acontece alguma coisa. São nossos sentimentos que vão criando essa realidade, e eles ficam se repetindo. Por isso que é tão importante o entendimento sobre isso, por isso que a terapia ajuda muito a ter essa clareza, porque eu pego a situação, trago para a leitura que seria a percepção, o entendimento da tua mente de por que tu tá passando por aquilo, e aí começa a desconectar daquilo e trazer um novo entendimento. Lembrei agora de um cliente meu que ele chegou assim, gente, eu não aguento mais, todo mundo só me critica. Minha mãe me critica, minha chefe me critica, minha esposa me critica. Aí eu falo assim, olha, você se sente merecedor de ser criticada, a pessoa não pode, eu odeio que elas fazem isso comigo. Comecei a trabalhar, ele se sentir merecedor, digno de ser elogiado, de ser visto, não sei o quê. Aí ele continuou a terapia, né? A gente vai tratando outras coisas. Sim, e aí? Como é que tá o povo lá? Cadê as críticas? Ele, rapaz, não sei foi o que aconteceu, não, mas nunca mais ninguém me criticou. Minha mãe tava me elogiando esses dias. A gente não entende que aquilo que a gente acredita termina sendo a nossa realidade. Quando muda, só muda. É muito comum também eu trabalhar uma coisa e a pessoa esquecer, e aí eu questiono, e aquilo, hein? Não, parou, se resolveu do nada. Do nada, né? Não é do nada, é porque tirou a sintonia, entendeu? Perfeito. Preparado para marcar tua consulta? Não, amanhã. Olha só, eu tô preocupada. A minha consulta tem que ser antes desse podcast ao ar, porque vai chover de paciente, aí tu vai dizer que não tem mais horário pra mim. É verdade. Então tem que ser logo. Gente, mas olha, eu sou muito feliz de fazer isso, das pessoas se conectarem, eu andar nos ambientes, a pessoa dizer, eu quero você na minha vida. Por quê? Porque eu vivo isso, eu já me transformei, eu acabei de passar por um processo agora, só pra finalizar, né, nossa conversa aqui, que eu emagreci 13 quilos agora num projeto recente de 3 meses, né, e eu falava muito assim, eu só tô vivendo todo esse processo com facilidade, com leveza, porque eu já tinha reprogramado a minha mente. Então, assim, muitos efeitos colaterais de várias coisas que eu usei, que eu passei, que pessoas relatavam, eu não tive. Aí a pessoa, eu cheguei na médica, eu usei um hormônio que geralmente dá muita espinha. Quase todo mundo que usa dá. Aí eu já cheguei na consulta, a médica dizendo assim, vou passar aqui o Ractam pra você. Eu, por quê? Como é que tá as suas espinhas? Não tenho nenhum, não. Aí ela, mulher, não sei o quê, que ótimo que você não teve efeito colateral. Efeito colateral é rejeição do organismo. Por quê, Paulo, que esses efeitos colaterais acontecem? Porque é uma compatibilidade química. Se a minha mente aceita 100% o resultado daquilo dali que eu estou usando, eu não preciso sofrer com aquilo. Então, eu não preciso ter efeito colateral. E aí eu acho incrível, porque eu sou prova viva disso. Tudo que eu vivo, tudo que eu faço, eu sou uma pessoa que já fui compulsiva, que já tive problema com comida. Hoje não tenho mais, consigo fazer dieta. Passei agora 20 dias, 0 carbo, e todo mundo, não, tu deve estar insuportável. Ninguém nem notou que eu estava passando por uma dieta assim, porque a mente é primeiro você trabalhar o seu sentimento e depois você querer na matéria, que é o dia a dia. Mas a gente quer sempre forçar. A gente quer primeiro a realidade, depois o sentimento. Só que o contrário é mais leve, é mais fácil. Entendeu? Então, quando a gente está preparado para acessar
tudo aquilo dali e já se sente merecedor e quer, e aí você vai atrás de um recurso, vem fazer seus dentes, vai fazer e vai sendo tudo fluido e não tem tanta burocracia. E já acontece da pessoa às vezes, meu sonho é mexer no meu nariz, e ela faz e até tem até um erro, né? Ou alguma coisa, ou alguma dificuldade. Por quê? Porque como ela não se sente merecedora ainda daquela modificação ou daquela benfeitoria, ela termina gerando um transtorno dentro do sonho dela. Mas tudo é autorresponsabilidade. Mas ninguém quer. Mas no fundo tudo é a própria pessoa que está fazendo ela viver aquilo dali. Polly, estou encantada com o assunto. Queria ter mais tempo para a gente poder trocar mais experiência. Você dá o seu show, né? Porque a vontade é de ficar aqui só te ouvindo. Eu fico muito feliz. Eu amo compartilhar conhecimento. Eu amo que as pessoas entendam mais sobre a nossa mente, sabe? Eu acho que é muito leve você se entender como é que é o ser humano. Eu sempre falo isso, que por mim eu falaria aqui infinitas horas, porque faz muito bem. E como eu falei, né? Eu passei muito por esse processo de me entender, de ser minha melhor versão. Então, quando eu ajudo pessoas a passar por esse processo, é muito leve para mim, porque eu acredito 100%. Acredito na nossa capacidade de ser sempre a nossa melhor versão, de encontrar maneiras de ter uma versão melhorada com facilidade, com leveza. Então, assim, estou muito feliz da gente tá levando, né, para esse pessoal esses entendimentos de que sim, pode ser muito melhor e não precisa ter medo de avião a vida inteira. Exatamente. E é um meio, uma forma da gente ajudar o próximo, né? Sim, eu sempre falo que existe a caridade moral, que toda vida que você está ajudando o outro a ter uma autopercepção, a olhar para uma coisa que ele às vezes não está olhando, você está ajudando, praticando essa caridade moral, que é uma doação. Então hoje que vocês estão levando para eles muitos insights e muitos entendimentos de que, poxa, vá se ajudar, vá atrás de uma coisa. Às vezes a gente está ali se reclamando, achando que tem uma dificuldade, que ninguém vai ajudar e que ninguém vai tirar a gente daquele lugar, mas a gente mesmo pode ir atrás disso, né? A gente mesmo pode se ajudar, principalmente nas questões emocionais. Às vezes você está sofrendo ali num relacionamento, eu nem falo quantas mulheres já ajudei a sair de relacionamentos tóxicos, porque é uma coisa que é totalmente possível, só que às vezes ela não vira protagonista dessa possibilidade, né? As pessoas não querem correr atrás, mas quando corre tem resultados incríveis. E o Anderson é um desses resultados. Eu espero que você seja a próxima. Pode deixar. Pode deixar, vai dar certo. Vai dar certo, já deu. Pelo menos esse aqui projeto já deu. É isso, né? Polly, muito obrigado, Obrigada viu? demais. Gratidão. A gente tem assunto aqui pra falar por muitos e muitos Vamos episódios. marcar outro. A gente vai marcar. Eu que agradeço. E pessoal, se inscreve no canal, compartilha, ativa as notificações e utilize o espaço aqui dos comentários para poder dar a sua sugestão. Se tiver alguma dúvida, a gente passa para a Polly. Então a gente está super aberto para a interação, tá bom? Até a próxima!